Uma pergunta que eu quero fazer até em termos de mentalidade. Diante desses momentos mais sombrios, esses momentos mais desafiadores, como que vocês lidavam? Porque, sim, dava vontade de desistir, tinha momento que dava vontade de chorar, tinha momento que você não conseguia enxergar a luz no final do túnel, mas como que vocês escolheram agir para romper essa barreira e chegar onde vocês chegaram hoje? Tati, tem uma coisa que a gente faz dia 7 de junho, agora fazem 15 anos que nós empreendemos. E primeiro momento que a gente passou a ter dificuldade, o Lê falou um pouco aqui. Cara, não tinha tanto conhecimento disponível. Não tinha tanto curso de vendas. Quer queira, quer não, nós estamos em Joinville. Então, assim, eu não lembro qual foi a última vez que teve uma imersão de vendas em Joinville. Então, você tem que se deslocar. E aí, quando você está começando, tudo pega. O tempo pega, o dinheiro, que são as desculpas verdadeiras, né? A falta do dinheiro. E eu lembro que naquele momento, uma coisa que foi um divisor de águas para nós, foi que todos os dias a gente se reunia, eu, meu irmão e meu pai, para trocar ideia como que tinha sido o nosso dia anterior, e cada um tinha que fazer um exercício. Tinha que trazer uma venda que tinha realizado no dia anterior e tinha que explicar como que tinha sido essa venda. Para quê? Para a gente conseguir, entre nós três, fazer essa troca. Nós não compartilhar conhecimento. Compartilhar. Nós não tínhamos mais ninguém para trocar, Tati. Vocês fizeram de forma intuitiva um mastermind. Vocês construíram um mastermind de vocês. Mastermind do PAP, né? E aí, qual que é o grande detalhe? Quando a gente fala no resultado, nós fazemos isso há 15 anos consecutivos. Então, tem 15 anos que a gente doa um tempo da nossa empresa para as pessoas treinarem. O nosso time comercial treina 1h15 todos os dias. Então, tem gente que fala assim, cara, por que vocês performam mais? Porque nós formamos mais pessoas. Porque quando pega um vendedor nosso, Tati, fala assim, a gente gosta bastante de... o nome da nossa empresa é 300 Franchise Exponencial, porque nós adoramos a curva exponencial. Que para mim, para nós, a curva exponencial, ela está diretamente ligada à curva do conhecimento. Quanto mais você aprende, mais você performa. Então, você pega um vendedor, e tem muita gente que fala que vem, eu sou vendedor desde que eu sou criança. Cara, você pode ter insights de venda, você pode realmente ter... comportamentos de um vendedor, mas a técnica, ela vem do aprendizado, ela vem da teoria, que ela tem que ser estudada, né? Ninguém vai falar assim, olha como o cara é bom no AIDA, no método AIDA ou no SPIN. Cara, para você saber o SPIN, você tem que estudar o SPIN, e não é uma leitura de uma página de um capítulo. É um livro, 2 livros, 3 podcasts, 4 vídeos no YouTube, para você começar o conhecimento e depois começar a trocar informação, participar de curso. Então a gente sempre foi muito ativo em desenvolver pessoas e, acima de tudo, nos desenvolver também. Então, assim, a gente sempre foi muito atencioso nisso. Vou falar um negócio que eu lembrei aqui de quando a gente começou. Talvez você nem lembre disso. A gente, no começo eu vendia junto com o Léo num carro só, depois a gente foi aprendendo a vender, comprou 2 carros, cada um foi para um lado. E a gente sempre foi muito competitivo. E essa parte competitiva é muito legal se você está fazendo para crescer e não prejudicar ninguém, né? E eu me lembro que a gente começou a brincar assim, vamos ver quem é melhor, quem está se desenvolvendo mais, quem vende mais, no caso, né? Aí a gente pegava e fazia uma aposta, né? Vamos valendo hoje uma pizza, ou valendo alguma coisa, ou uma aposta semanal, chegar no final de uma semana, alguma coisa qualquer. E eu me lembro que chegava no final do dia, aí o Léo aprendia uma técnica nova, ou eu aprendi uma técnica nova. De manhã, quando a gente ia compartilhar aquilo lá, a gente segurava. E eu tô falando de mim. Você imagina o time. Por que a gente segurava? Porque eu fiz uma aposta com ele, ele é meu concorrente. Ou seja, trabalhando na mesma empresa, sendo irmãos, eu vou guardar essa técnica pra mim. Mas por quê? Eu falava, depois que eu ganhar a aposta, eu conto. Mas primeiro eu vou ganhar a aposta, porque se eu falar com ele, ele vai me passar. Então, dentro de uma empresa, e isso vai criando formas assim, e as pessoas passam a não querer compartilhar conhecimento. E as empresas param de crescer. Eu lembro que em 2011, lançou o Camaro no Brasil. Aí eu e o Léo ficou doido. A gente não tinha nem carro. Só pra você ter ideia. A gente tinha as Kombi que a gente trabalhava na rua. A gente não tinha nem carro. Aí a gente pegou e falou assim... A gente sempre sonhou e acreditou muito que a gente ia fazer, né? Bora colocar uma meta,
Na hora que a gente vender X por mês, a gente vai separar esse dinheiro, vai lá e vai comprar um Camaro. Aí o Camaro fica sendo meu e seu. Olha só, a gente não tinha nem carro. Aí mudou de um jeito transformador. Porque pra gente chegar, eu tinha que ajudar ele. E ele tinha que me ajudar. Tá entendendo onde que eu tô querendo chegar? Nossa, fantástico. Eu tô falando isso porque você falou que vai montar uma equipe de vendas. Sim. Quando você tem uma equipe de vendas que trabalha junto, que compartilha conhecimento junto, que tem um único objetivo para toda a equipe chegar, e aonde você chega nesse ponto comum que todo mundo quer, nesse objetivo, todos ganham, você muda a forma de fazer. Agora, ao mesmo tempo, por exemplo, no caso, eram vocês dois irmãos, dono da empresa, então tinha um objetivo em comum. Quando fala de time de vendas, e às vezes times de 200 pessoas, 300 pessoas, igual vocês têm, que times gigantes, eu nem sei, quando que é só time de vendas? 600 vendedores. 600 vendedores, ó. Quando se fala de 600 vendedores, esse trabalho em conjunto, vocês acreditam e como que vocês fazem para ser tão unificado assim? Porque sempre tem um que fica, às vezes, nas costas do outro, né? Ah, se é meta unitária, se todo mundo vai ganhar junto, se ninguém consegue ter mais resultado que o outro, eu vou trabalhar o tanto que for bom para mim e fico nas costas do outro. Como que vocês conseguem fazer para o time ter o que a gente chama de competitividade saudável, né? Toda equipe de vendas, 20% sempre vai ser alta performance, 20% não vai performar, 60% vai ficar intermediário tentando performar. Isso tem uma coisa que Falcone fala, né? PDCA e Pareto resolvem 80% das empresas. Então, quando você pode jogar Pareto para cima e para baixo, a grande maioria das coisas vai dar essa fórmula. 20% Sim. em alta, 20% em baixa e 60% no meio. O que a gente faz para tentar fazer a migração, né, de uma camada para outra? Primeiro ponto, assim, principalmente para os empresários de venda. O sistema de remuneração em vendas, ele é um organismo vivo. Você precisa estar olhando e mexendo nisso o tempo todo. Você precisa estar entendendo se você está... Não tem problema de você estar pagando um fixo menor, ou de você estar pagando um comissionamento maior, ou dentro da minha empresa a minha comissão é menor e o fixo é maior. Você só tem que entender o seguinte, aonde que sua estratégia conversa com o mercado. Você não pode vir cheio de ideias e a sua ideia não conversar com o que os seus concorrentes estão fazendo. Você precisa ter estudado. Segundo ponto, depois que você tem uma remuneração muito bem definida, que o time está engajado com isso, ele acredita que a empresa está fazendo isso porque é o melhor para eles, você tem que conseguir fazer a clusterização dessas pessoas. Então, tem muita empresa que tem um time de vendas muito grande, mas você fala assim, qual é o time de alta performance? Isso não está clusterizado, porque as dores da alta performance são completamente diferentes das dores da baixa performance. Então, esses caras aqui embaixo, provavelmente você tem que ter um processo de ensino deles completamente diferente do que a camada de cima. Aí, o que a gente começou a desenvolver para isso, Tati? Nós temos 3 programas de treinamento muito bem estruturado, que é o PDT, que é o Programa de Desenvolvimento de Talentos. Então, a gente tenta entender dentro da nossa empresa quem são as pessoas que são os talentos, quem são as pessoas que, mesmo estando aqui embaixo, ele pode chegar na alta performance. Depois que nós identificamos ela, através de um curso de 60 dias, então nós pegamos um vendedor com o tempo dela, ela tem que doar o tempo dela, não é em horário de trabalho, porque do horário de trabalho eu já dou 1h15 por dia. Então, agora eu quero entender se você está predisposto a doar do seu. Boa, até porque o conhecimento é algo que a pessoa vai levar para ela. Para né? ela. É um patrimônio que ela está construindo. E as pessoas reconhecem isso, Sim. né? O quanto é bom para ela. Depois disso, ela passa por uma coisa chamada PDG, que é onde a gente vai identificar Plano de Desenvolvimento Gerencial, que é onde nós vamos identificar se o processo de crescimento dessa pessoa é vertical, se ela vai se tornar uma liderança, ou horizontal. Se essa pessoa realmente trabalha ali, porque tem muito empresário que promove o vendedor porque ele é um bom vendedor, mas esse cara não tem perfil para liderança. Ele não quer... perde o bom vendedor e perde o líder Nós já perdemos vários, Tati, porque nós não tínhamos um programa estruturado. Então, aqui nós identificamos se a pessoa vai ter um crescimento vertical ou horizontal. E depois disso, ela vem para uma linha que chama PDI,
plano de desenvolvimento individual, que é basicamente você entender quais são os déficits dela como pessoa. Poxa, olha só, essa pessoa aqui ela é boa em tudo, mas em fechamento de venda ela não está boa. Então eu preciso treinar ela especificamente em fechamento de vendas. E aí, quando você dá toda essa trilha, você tem um time muito mais engajado. Mas mesmo assim, sempre vai ter um Pareto de cima e de baixo, porque vai ter turnover, porque vai ter churn. E aí vem aquele desafio, não tem gente boa no mercado. Tem gente boa no mercado. As pessoas não querem fazer acontecer, as pessoas querem fazer acontecer. Mas você tem que ter um plano estratégico muito claro e você tem que ter uma cultura organizacional muito forte. Você Fantástico. tem que estar falando sobre seus valores, sua missão, seu propósito. Tati, tem gente que pergunta assim, de quanto em quanto tempo, qual que é a rotina? Todo dia, toda hora. Cultura, você tem que falar com a pessoa todo momento. Então, é isso que a gente faz e aí a gente consegue manter o time engajado e acreditando num sonho, que é o sonho deles também, de se tornar o maior player do mundo. Então, a gente fala isso no nosso grito de guerra, que é para quê? Para disseminar o propósito da empresa. É muito forte isso, porque eu falo que o DNA de uma empresa é construído muito com a repetição, né? Você tem que repetir todos os dias. E aí eu tive a oportunidade de fazer aquele curso dos bastidores da Disney. E aí lá eu sei que eles têm um treinamento de uma semana que é o Tradição, que aí eles passam toda a tradição quando a pessoa entra e tal, além de vários treinamentos diários. Só que uma das coisas que me marcou muito é, você olha a parede, você olha as escadas, o tempo todo são frases, palavras, valores, reforçando aquilo que eles pregam. Então às vezes a gente fala, isso aqui é óbvio, isso aqui a gente já falou uma vez. Que fale 2, que fale 3, que fale 10 vezes. Você vai ter que repetir quantas vezes for necessário, porque a repetição faz parte do jogo. E aí isso é comunicação, né? Isso é o que, por isso que eu falo que o mercado de palestras é um mercado muito produtivo e é um mercado muito nobre. Nunca vai faltar mercado. Inclusive, em tempos de crise, é o momento que mais se contrata palestrante, que aí é o que você precisa mesmo, de dar uma injeção de ânimo, de motivar e de fornecer o conhecimento e as estratégias para a pessoa virar o jogo. E aí eu falo, a pessoa fala, não, Tati, mas eu já palestrei naquela empresa lá. Eu falo, só o Banco do Brasil me contratou 7 vezes. Por quê? Com a mesma palestra, com o mesmo conteúdo. Porque é repetição. Não é só gente nova que está chegando e precisa saber do conteúdo. É quem já ouviu uma vez, primeiro que a gente absorve uma média de 10% do que é dito. E aí você tem que repetir, você tem que falar 2, 3, 5, 10 vezes até aquilo entrar na mente da pessoa mesmo, ela interiorizar e colocar isso em execução. Tati, tem mais um ponto, cara, que é sensacional. Pega um livro e faz uma leitura, que é basicamente isso que você está falando, e aí li Armas da Persuasão. Lê de novo depois de 6 meses. A percepção que você tem sobre a leitura é completamente diferente, porque o seu nível de maturidade muda. Nossa, é fantástico. É fantástico. Você entende diferente. Você está em outro momento da vida, é outra realidade. Você né? reaprende de novo muito mais do que você leu a primeira vez. É muito forte isso. E aí isso só reforça a importância da gente ficar fazendo essa reciclagem, essa manutenção